Noite, estamos aqui com mais uma palavra, aliás, o estudo declarando o poder da palavra. Hoje nós vamos falar sobre a descendência de Caim, a qual, quando Caim foi expulso, ele foi para um lugar. E isso é um grande mistério, porque se só tinha Caim, Abel, Adão e Eva, então nós vemos uma outra situação aqui que só Deus sabe, e só Deus tem a revelação do que aconteceu. Porque muitos deduzem que era macaco, outros falam muitas coisas, porque a nossa mente são limitada. Mas o único que sabe a verdade, a revelação da profundidade, quem era esse povo a qual Caim, ou essa mulher a qual Caim casou, era só Deus. Muitos falam que até irmã de Caim, mas ninguém comprova se isso é verídico ou não. Amém? Vamos ler aqui, vamos orar que o Espírito Santo venha nos revelar a profundidade da palavra dele, porque a palavra é dele, a teologia ela pode analisar, pode, segundo historiador, mas quem tem a verdade é o Espírito Santo e ninguém mais. Vamos lá, livro de Gênesis 4:17. Então Caim coabitou com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meuzael, que foi pai de Metusael, que foi pai de Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, uma se chamava Ada e a outra Zila. Ada deu à luz um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam rebanhos e vivem em tendas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, antepassado de todos os músicos que tocam harpa e flauta. Zila também deu à luz um filho chamado Tubacaim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubacaim foi Naamá. Então Lameque vangloriou-se diante de suas esposas, Ada e Zila. Ouviu-me vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a declarar-vos. Matei um homem por causa de ferimentos e que me causara, e uma criança porque me ofendeu. Ora, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque pode ser 70 vezes 7. Nós vemos aqui uma descendência a qual, primeiro, Caim foi para uma terra e essa terra ele casou. Se ele casou, meu irmão, não temos que se casar consigo mesmo ou se você casar com outra pessoa se não tinha ninguém. Então isso é um grande mistério que hoje em dia, né, muitos teólogos estudam e ninguém consegue chegar na conclusão. Eles falam que é irmã de Caim, que ele casou com a irmã dele, que lá, né, lá atrás lá, Adão, porque fala que a Bíblia não está em ordem cronológica, então Adão pode ter tido outras, né, filhas e filhos, e lá na frente Caim foi lá e encontrou. Isso não tem hipótese. Não tem hipótese, porque o que acontece? Mesmo que a Bíblia não esteja em ordem cronológica, nós vemos que
Caim, quando Deus expulsou ele da terra, a Bíblia fala que ele foi para a terra de Nod. Nod é uma terra que estava totalmente fora da região do Jardim do Éden. Então, as pessoas, elas falam algo porque não têm uma certeza. E o que a gente não tem certeza, meu irmão, a gente tem que deixar que o dia que Deus quiser nos revelar, Deus vai revelar. Eu não posso que a Bíblia fale, ai daquele que tirar ou acrescentar. Então, eu prefiro ficar esperando a revelação de Deus. Mas vamos a seguinte, o que acontece? Quando nós vemos caindo para lá, fala que ele casou com uma mulher lá. Se ele casou, né? Tinha outros povos, porque, meu irmão, aqui não está falando de mais um povo, está falando que tinha um homem a qual esse homem, a qual é descendente de Caim, matou, e tinha uma criança. A Bíblia que está falando isso. Então, que povo é esse? Da onde que saiu? Da onde eles foram surgidos? Isso é Deus que sabe. Ninguém pode chegar por causa que foi estudo e quer, muitas das vezes, tirar a dúvida das pessoas e deduzir as coisas. Porque deduzir, meu irmão, a gente não temos que deduzir nada, ainda mais em relação à palavra de Deus, que é um mistério que só Deus pode nos revelar. E o dia que Ele quiser revelar, se Ele não quiser revelar, não vai revelar. Mas nós vemos aqui o quê? Que ali começou a maldade. Você vê que a descendência de Caim começou a maldade. E o homem foi pegando prazer na maldade. Você vê que quando ele fala que ele matou, e fala que Caim foi 7 vezes vingado, ele ia ser 70 vezes 7. Nós vemos que a maldade estava tendo o quê? Estava tendo força, a pessoa estava tendo prazer na maldade. Prazer de fazer o mal. Era como se fosse uma disputa. Mas nós vemos também o quê? A criação de muitas coisas. A qual aqui está falando de antepassados. Então o que acontece? Que fala sobre o quê? Fala de pessoas que faziam tendas, outros, né, tocadores de harpa e de flauta, outros fazedor de instrumentos de bronze e de ferro. Então o que acontece? Ali nós vemos a criação de muitos instrumentos. Para quê? Por quê? Porque eles criaram, qual foi o motivo deles criarem? Músicos tocam harpas, entendeu? Qual que é o motivo deles fazer esse instrumento? Hoje em dia não, né? Que hoje em dia mudou muito, mas anteriormente você vê o quê? O que eles usavam para a guerra? Espada, lança. Porque, meu irmão, se você tem uma espada não é um pecado, mas se o mal estiver em você, essa espada é uma arma. Tudo que você tiver na sua casa, uma faca é uma arma. Tudo que tem ponta, tudo que, muitas das vezes, qualquer coisa que o mal entra, se torna uma arma. Então nós vemos que esse povo era um povo que veio da descendência de Caim. E nós vemos nada de bom na descendência de Caim. Nós vemos a corrupção através da descendência de Caim. Nós vemos coisas sendo formadas, muitas das vezes, para a sua própria glória. Ou muitas das vezes formada para quê? Para violência. Então nós vemos que isso não acontece hoje. Isso vem desde a antiguidade, isso já vem lá de trás, a qual as pessoas já tinham a maldade no coração daquele tempo, meu irmão. E a maldade, que é a semente da iniquidade, a qual foi implantada em Caim pela inveja, começou o quê? A
se multiplicar. E a iniquidade, quando passa de pai para filho, meu irmão, ela não vai se multiplicar da mesma forma. Ela vai se distorcendo, ela vai se multiplicando e vai criando como se fosse... Quem já viu aqueles negócios com aquelas cordas que é trançada? Mais ou menos isso. Por quê? É uma semente. Essa semente é um gene do mal que foi formado. Então esse gene começa o quê? A desformar as pessoas. Se as pessoas começam... Se Deus não tiver misericórdia, começa a arrastar as pessoas com tanta força que, se não fosse Jesus na cruz do Calvário ter morrido, meu irmão, Deus lá saberia o que nós estaríamos vivendo nos dias de hoje. A maldade sem Jesus, meu irmão. Você pode ver uma pessoa sem Jesus, o que ela é? Ela se transforma em um monstro. Ela se transforma num ser que é trevas pura, que a pessoa ela, é como se o inimigo cegasse essa pessoa e essa pessoa ela fosse uma pessoa a qual está escravizada por Satanás. E Satanás, através de iniquidade, ele controla os seus intentos. Ele controla essa pessoa, controla as suas emoções, controla a sua mente e controla a sua alma. Então nós vimos que o Senhor, ele veio nos dar o quê? Não uma descendência amaldiçoada, mas uma descendência abençoada pelo Senhor. Uma descendência a qual vai ter muitos frutos e frutos dignos de arrependimento. Amém, meu irmão? Que todos venham meditar nessa palavra e que fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor venha te falar mais e mais sobre essa palavra. Que Deus é poderoso, porque a Bíblia fala que a palavra não é de interpretar, não é de particular interpretação, meu irmão. Não é. Deus pode revelar para mim o quanto Deus pode revelar para você a profundidade da palavra. Basta a gente buscarmos ao Senhor e o Senhor irá realizar o teu milagre, o Senhor irá realizar a seu conhecimento na minha e na tua vida. Basta a gente buscar ao Senhor, que o Senhor irá fazer algo extraordinário. Amém? Eu agradeço a todos os irmãos e que fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e tenham uma ótima noite no nome de Jesus. Amém.